programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome. Bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Carlos Felicíssimo, que é General Manager da Campbell Scientific. Felicíssimo, prazerzaço de receber. Estava tentando aí conciliar as nossas agendas, sei como é que está o seu desafio atual lá, assumindo, né, a presidência de uma empresa. Graças a Deus eu consegui esse espaço, trazê-lo aqui hoje, que nosso telespectador possa se inspirar com a tua história, com o teu momento. Então, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Eu quero explorar essa jornada, né, porque é uma jornada que é meio fora da curva do mercado, né? Normalmente o executivo, no final da sua carreira, ele busca, até por necessidade, uma carreira B. Né? Você já estava na carreira B e agora você, num movimento diferente, está na presidência de uma empresa. Compartilha com o nosso telespectador como é que foi essa experiência, como é que está sendo essa experiência, o que levou você a tomar essa decisão, Felicíssimo? Então, é engraçado isso que você fala, né? Porque eu tive a carreira corporativa, né? Então, fui me movimentando. Não sei se você sabe, mas eu sou advogado de formação. Então, formalmente, quando a gente fala de carreira formal, que a gente está acostumado, eu saí de estágio, aí eu fiz um movimento para ser consultor júnior na Arthur Andersen, né? Na extinta Arthur Andersen, que tenho grandes colegas até hoje, e acredito que você deva conhecer muitas pessoas que passaram por lá. E aí de lá eu vou para um escritório de advocacia, aí eu vou advogar. Fiquei nesse escritório 6 anos, 7 anos, mas é engraçado, você estava falando agora do comercial de vendas, né? Aquela fase de escritório era muito piramidal, né? Você tinha os fundadores, eles capitanearam muitos clientes e a estrutura trabalhava de acordo com essa originação deles. E eu tive um sócio, eu trabalhei com algumas pessoas, mas eu cheguei a ter um sócio uma época, Luciano, que ele era extremamente comercial, extremamente. Né? E ele brincava comigo às vezes, ele falou assim, cara, às vezes eu não sei nem mais escrever meu nome, mas ele tinha uma habilidade que era uma coisa impressionante. E às vezes eu ia com ele visitar alguns clientes, e aí eu falava para ele, falei assim, me ensina a fazer comercial? Ele, não, eu te pago para você ser um técnico. E eu tive essa conversa com ele algumas vezes. Ele era muito gentil, muito educado. Inclusive, eu reencontrei ele recentemente. E aí, não. Eu estava incomodado com aquilo. Falei assim, eu quero fazer comercial. E eu, quando falava com amigos meus fora do escritório, mas, cara, você é advogado. Eu falei, mas advogado precisa trazer receita. Mas você quer ser comercial? Eu falei, tá, posso ser RH? Não, mas você não pode ser RH, você é advogado. Então tinha aquela sobreposição de que o que é a carreira, né? Eu posso migrar, não posso? Que é o que você me perguntou. Eu estou num plano B, eu posso ir para um A? Ou de um A ir para um B? Talvez às vezes é mais comum. E aí eu acabei fazendo uma mudança bem radical. Eu acabei terminando uma pós-graduação nessa época, fui fazer um estágio em Genebra na ONU. Foi um grupo de brasileiros, o grupo volta, eu falei, eu não quero voltar. Aí eu fui para a Inglaterra, tentei a ajuda do escritório, era um momento bem específico de economia, eles falaram assim, olha, a gente não pode te ajudar, mas você tem o seu emprego garantido. Aí fui para a Inglaterra, foi uma experiência muito ímpar, teve um lado muito legal, muito divertido, teve um lado muito duro, acabei fazendo um curso e estava me organizando para voltar para o Brasil, falei, mas eu queria fazer um estágio no escritório. E aí, como esses escritórios maiores, eles participam de grupos internacionais, eu fucei lá na internet. Quando eu era moleque, eu tinha feito uma experiência de morar na Austrália. E aí eu escrevi para um sócio de um grande escritório australiano que era responsável pela área de negociação. Então, ele que treinava pessoas do escritório, empresas privadas e governo. Aí eu escrevi para ele um dia, falei, fulano, meu nome é Carlos, eu trabalhei aqui. Queria saber se dá para fazer um estágio com vocês. Aí faltava acho que um mês para eu ter que ir embora para o Brasil e acabar meu curso, aí nada de resposta. Faltava uma semana, ele me respondeu. Você não quer me ligar? Aí liguei, resumindo, eu consegui um visto de trabalho para ir ser trainee no escritório. E eu voltei para a Austrália para fazer esse curso com ele e ficar com ele.
E aí quando eu voltei, Luciano, eu falei assim, eu não quero mais advogar. Eu quero de fato ir para esse mercado da negociação comercial. Aí uma amiga minha me ajudou, não sabia o que era headhunter, desconhecia totalmente. Falou, por que você não procura esse pessoal? Eu falei, o que é isso? Headhunter. Eu falei, o que é isso? Eles ajudam profissionais a mudarem de emprego e tal. Aí mandei meu currículo e fui contratado por essa empresa. Na verdade, fui fazer uma entrevista e a pessoa no dia me falou assim, você não quer ser headhunter? Eu falei, desculpa, o que vocês fazem? Eu quero fazer comercial. Aí ela brincou comigo, falou assim, você vai fazer muito comercial, tanto do lado para gerar relacionamento com a pessoa física, mas com o cliente. E aí eu larguei a advocacia, fui ganhar quase que 60%, 70% menos do que eu ganhava no escritório. Eu me descobri, foi um primeiro ano extremamente intenso, e aí eu tive o privilégio, foi um aprendizado árduo, não foi nem um pouco fácil, mas eu acabei aprendendo. Eu fui recrutar para a área fiscal, depois fui recrutar para a área financeira, depois fui recrutar para a área jurídica, e aí depois assumi um projeto lá para fazer América Latina. E aqui, nesse momento, eu tenho uma ruptura lá, e eu tomei uma decisão que ali eu montaria meu negócio e não trabalharia nunca mais para ninguém. Lá atrás, né? Lá atrás. E aí eu conheço esse pessoal, eu tinha relacionamento com um deles, eles eram do mercado de tecnologia, teve um encontro ali de interesses, e aí eu monto a 4Hunter. Literalmente eu monto com um computador, e eu tinha ainda, lembra que você guardava cartão físico? Tinha uma cartoneira. E eles me falaram, você tem escritório? Eu falei, não. Então vamos fazer assim, a gente põe no nosso acordo, a gente te abre uma sala, o Marco, o João e o Marcelo inclusive mora aqui em Itatiba, foram muito gentis comigo, fizemos um acordo, fizemos um contrato e nós começamos. E fui nessa jornada de recrutar, comecei a recrutar para fora do Brasil. Que ano isso, Felicíssimo? Eu montei a minha empresa em setembro de 2009. Setembro de 2009. Meu primeiro cliente foi um escritório de advocacia, um sócio chamado Ricardo, uma pessoa fantástica. Quando ele soube que eu saí, ele falou assim, você vai trabalhar onde? Porque eu já tenho um projeto para você. Comecei com ele e a empresa foi crescendo. A minha intenção sempre foi fazer um trabalho muito personalizado. Eu brincava que eu queria ser grande em faturamento e exposição, mas não em tamanho. E aí levei a empresa nesse sentido. Tivemos nossos altos e baixos, como qualquer empresário, como qualquer empreendedor nesse país, você sabe muito bem como é que é. Mas foi uma história muito agradável. A seleção tem uma coisa muito legal, eu brinco com as pessoas. Eu tenho uma sobrinha que mora nos Estados Unidos, você falou. A última vez que eu morei fora, eu fiquei em Miami, e aí estudei na Universidade da Flórida e na Universidade de Miami. E a minha sobrinha acabou indo para lá com a minha irmã e mora lá até hoje. E ela se formou em psicologia. Aí ela me ligava, tio, e aí, psicologia, o que eu posso trabalhar, o que eu posso fazer? Aí um dia eu conversando com ela, eu falei assim, Mari, vai ser headhunter. Ela falou, como assim, tio, você é headhunter? Eu nunca vendi, eu nunca fiz nada. Eu falei, tudo se aprende. Mas você acha que daria certo? Eu falei, eu acho que sim. Ela falou, mas por que você acha que eu devo começar como headhunter? Eu falei, Mariana, você tem 20, 21 anos de idade, você está formada, você fala um ótimo inglês, além do português, etc e tal. E o hunting tem uma coisa muito legal. Você consegue olhar o mercado corporativo de cima. Isso te permite que você olhe múltiplas carreiras. E aí, depois disso, você decide o que você quer fazer. Aí ela tentou, ela entrou numa empresa internacional. Me ligava direto no começo, falou assim, eu tô com medo porque eu não tô batendo meta. E aí começa, aí você vai para essas empresas, é bem metrificado tudo, né? Quanto você liga, quanto você visita, quanto você pega de projeto, tá. E ela se deu excepcionalmente bem. Se desenvolveu assim absurdamente. E por causa da exposição... E eu assim, agora você vai abrir uma rede social, você tem que ter um LinkedIn. Nossa, mas eu nunca tive... Eu tenho lá o Face, o Instagram. Eu falei assim, você vai abrir uma página, coloca que você fez o curso. E ela começou a ser premiada na empresa. Resumindo, um headhunter ligou para ela e ela acabou de mudar de emprego nos Estados Unidos. Foi para uma outra empresa por causa dessa exposição. E aí como é que surgiu essa história de migrar? Eu já tocava a minha empresa há muito tempo,
fazendo seleção, a seleção me volta a fazer consultoria. Eu fiz consultoria lá atrás, né, jurídica e tributária, mas em razão de fazer uma seleção muito mais consultiva, eu começo a fazer um trabalho de desenvolvimento, de performance, etc. e tal. Nesse processo, Luciano, poucas pessoas sabem, eu tive uma questão de saúde gravíssima, que perdurou quase 8 anos. Eu estou bem, então um pouco, né, você tinha me perguntado, né, eu tive um momento que eu acabei tendo uma exposição, então fui em programas de televisão, etc, mas foi um momento que eu tive que me fechar, durou quase 8 anos, basicamente a idade da minha filha. Esse ano que eu voltei, e aí quando surge essa oportunidade desse projeto na Campbell, eu já os atendia, né? E a coisa foi caminhando, e aí eu recebi esse convite para ajudá-los aqui no Brasil. E inicialmente a minha proposta foi, então vamos fazer uma coisa temporária, até porque o meu plano A é o meu negócio, eu não tenho intenção de ser executivo. E aí eu comecei, agora esse mês eu completo 10 meses à frente do projeto. Já estive nos Estados Unidos em 2 oportunidades, conhecendo a operação, conhecendo o negócio, conhecendo quem comanda a empresa, e tem sido uma experiência assim riquíssima, que eu te falei um pouquinho da gente começar o bate-papo, né? Você quando está na consultoria e você está nas empresas no dia a dia, olhando liderança, olhando equipe, olhando carreira, e muitas vezes quem está em empresa nunca viverá o que você vive numa consultoria. Mas ao mesmo tempo, agora nessa experiência de estar ali 24 horas vivendo com eles, tem coisas que as pessoas passam em empresas que nós em consultoria também nunca passamos. Então acho que está sendo interessante esse processo. Eu acabei de completar 50 anos, eu volto para o mundo corporativo, e é curioso, né? Porque eles me ligam, tem reunião, eu tenho que me reportar, mudou a minha relação, né? Antigamente eu me reportava para o meu cliente, agora eu me reporto, eu tenho pessoas lá, eu falo com o CFO, eu falo com o VP de vendas, eu falo com um pequeno comitê que eu me reporto semanalmente, tem um diretor Américas. Então você entra numa dinâmica que é um reencaixe. E é engraçado que quando eu visitava clientes, ficava aquela discussão no processo seletivo. Falei, Carlos, nós queremos pessoas de bens de consumo. Eu falei, não, mas vamos trazer uma pessoa diferente. Não, nós somos de bens de consumo. Você conhece um pouco dessa conversa, né? Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Essa conversa está super agradável, super interessante, mas eu preciso fazer um break. Vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Felicíssimo. Nós voltamos no instante. Voltamos. Felicíssimo, eu queria falar dessa tua adaptabilidade, né? Que tem marcado a tua jornada como profissional, como executivo. De onde vem isso, né? E essa tua lucidez, falar, cara, eu quero ser comercial, não quero mais atuar no direito, e aí você sai da consultoria, passa a assumir a responsabilidade de estar na presidência de uma empresa global. Onde nasceu essa tua característica, essa tua versatilidade? O bacana de quando a vida vai passando, né? O que é a vida, né? A vida são microsegundos, né? Se a gente terminar aqui hoje, foi um privilégio. Se eu chegar na minha casa em São Paulo, será outro privilégio. Isso é a vida. E essa composição, ela vai marcando o indivíduo, né? Vai marcando o indivíduo biologicamente, consequentemente, por óbvio, quando a gente fala da psique. O meu processo de doença, Luciano, me fez fazer algo que eu não fazia há muito tempo, que era voltar para dentro, né? Eu fui esportista, ainda luto, estava comentando com a Patrícia vir para cá que eu estou com dor, né? Eu faço judô desde os 5 anos de idade, treinei em academias de bairro, amigos. Hoje eu treino com um amigo meu que era de infância, que me dá aula, que é um professor maravilhoso, sou muito grato a eles. Então, tem muito da disciplina aqui do esporte, né? Que me carrega quando eu comecei com 5 anos, num momento específico de vida, que meus pais se separam.
Então, o judô, para mim, foi um eixo muito importante de direcionamento, muito importante. Então, eu tenho um carinho muito grande. Minha esposa às vezes brinca, por que você continua lutando, né? Eu tive no Japão, em 2019, num dos momentos mais sensíveis da minha doença, falei para ela assim, sabe de uma coisa? Como a vida é um microsegundo, eu quero aproveitar. E aí eu fui, matei um sonho de criança, fiquei uma semana treinando no Kodokan, que é a primeira academia de judô do mundo, dormindo lá e treinando lá. Então, esse meu processo que vem desde a infância me deu esse direcionamento, porque a gente tem múltiplas decisões, a gente tem múltiplas possibilidades na vida, na carreira, no dia a dia, no relacionamento, né? Porque eu caso com A, não caso com B, porque eu acordo cedo, eu acordo tarde. E eu fui me moldando. E por causa deste evento, eu fui me expondo a muitos eventos. E aqui tem uma coisa muito gostosa, Luciano. Nós nos formamos por causa de interações. E quanto mais você promover interação, mais exposição você provoca para si mesmo. Perfeito. E aqui você começa a criar uma habilidade que é como é que você olha para múltiplas coisas e começa a escolher. E isso vai formando na sua estrutura. Não sei se você já teve a curiosidade, mas eu acabei nesse meu processo me formando como psicanalista e estou com um mestrado pinturado em Portugal em Ciência das Emoções Humanas. Então hoje eu só leio sobre isso e sobre a primeira infância. Do 0 aos 7 anos, você forma 70% da personalidade do indivíduo. Esse print e essa marcação, ela é uma marcação de fato celular. Eu te falo porque eu já testei ir contra. Não sei se alguma vez você fez algo que você não queria, te deu um enjoo, te deu um mal-estar, dor de cabeça. Eu fiz isso, eu provoquei a situação, eu tive febre. Então eu comecei a entender. Então eu participo de um grupo de um médico, de um psiquiatra, que é uma pessoa brilhante, que é o Marcos, porque eu tinha essa curiosidade do que você me perguntou. Por que ir para a direita ou não? Porque quando tem a dor, tem gente que se recupera com mais facilidade, tem gente que não. Porque a vida, quando você parar para olhar, hoje a gente vive um momento de mundo que você tem que ser alegre o tempo inteiro. Isso não é da estrutura humana. A vida ela é difícil, com momentos de prazer. E eu não preciso me dopar para estar falsamente feliz, porque cair e chorar faz parte do processo biológico de reorganização do sistema. Então eu tenho que deixar a criança cair, eu tenho que deixá-la chorar, porque quando ela chora, ela começa a entender o que é o mundo. E eu acabei, de uma forma indireta, fazendo muito isso. Ou seja, errar é maravilhoso. Porque o problema não é errar. O sistema, quando erra, ele fala assim, e aí, o que você vai fazer? Literalmente ele faz isso. E você tem a opção de não fazer. Do 0 ao 7, a criança não precisa ir para a Disney. E não tenho nada contra se ela for. A criança do 0 ao 7, ela precisa de acolhimento. Porque quando ela erra e é acolhida, ela ganha segurança para tentar de novo. E eu acho que o meu processo inicial, que ao mesmo tempo que por muito tempo eu me culpei achando que ele foi errado, porque ele foi árduo, hoje quando eu olho eu me divirto, porque ele acabou sendo muito positivo. E isso me facilitou a conseguir ter esse olhar para tomar mais decisões com mais facilidade, talvez seja o nome. Talvez não seja o melhor nome, mas foi um pouco disso. Mas como é que você, diante dessa tua fala, de que a vida, apesar de ter flores, também tem espinhos, e que a gente tem que assumir os espinhos da vida e não tá no estado de felicidade o tempo todo, como viver essa realidade num mundo onde só valoriza os melhores? Essa fragilidade que todos nós temos, que é inerente ao ser humano, que muitas vezes é abafada com a mídia social, com o Instagram, com o Facebook. Como assumir isso verdadeiramente, sabendo que há uma sociedade onde julga, onde condena e só valoriza os melhores? Primeira pergunta, Luciano, o que é ser melhor? No quê? Não mostrar fragilidade. Ser sempre a pessoa que está bem, que está demonstrando resultado, de que está
postando fotos em viagens, e a gente sabe que o mundo não é exatamente esse, mas é assim que a sociedade premia, ou reconhece, ou valoriza. Ela premia e reconhece. Primeiro que, isso é engraçado, né? Porque eu lembro quando eu fazia a seleção, o pessoal falou assim, Carlos, o mercado disse que tem que fazer MBA. Aí eu volto para você, quem é o mercado? O mercado não existe. Na verdade, o mercado ele existe, porque ele é a combinação de falas que não necessariamente são falas verdadeiras. Ou seja, o ser humano, na tentativa da sobrevivência, eu quero chegar em casa vivo, assim como você. Por isso nós lutamos. Tá? Quando nós fomos colocados em grupo, nós criamos regras. Carlos, você pode lutar, mas você não precisa subjugar o Luciano. Né? Então, quando a sociedade fala que ela premia o vencedor, de novo, quem é o vencedor? Porque o vencer e o perder é um preceito que pode ser dito que só será verdade na sua vida se você levar ele para você. Se você incorpora. Se você não incorpora, isso não te machuca. Quando você vai para esse momento dessa evolução do sucesso, você tem que tomar um certo cuidado aqui, porque você pode ser premiado sem necessariamente ser envolvido ou engolido por este sistema que foi criado. E eu tinha muito conflito, porque todos nós temos, né? Ninguém de sucesso ou que sorri o tempo inteiro no Instagram, Luciano, não chega à nossa casa e não chora à noite. Eu estou dizendo, a pessoa fora do personagem. Porque todo mundo veste uma roupa para ir ao mundo. E isso é nosso. E isso não é ruim. Isso faz parte da sobrevivência. Agora a pergunta é como você lida com o personagem e com você. Para que você tenha equilíbrio de vida. A vida não é assim. A vida ela é assim. Então esse é um desafio. Quando você vai para o mundo corporativo, vamos falar de mundo corporativo e de carreira. Qual que é a pimenta desse jogo? É o que você falou. Acaba sendo um mercado piramidal. Então, quem chegou tem sucesso, quem não chegou não tem sucesso. Só que isso não é verdade. Eu conheço muito executivo que não quer chegar. Por isso que o plano de carreira, é claro que ele começa pelo mundo real, ele começa pela subsistência, ele começa por aquilo que eu quero prover, mas principalmente aquilo que você quer. Porque se você tomar a decisão do que o mundo quer, o mundo, da mesma forma que ele te escolhe para ser presidente um dia, ele decide que você não serve mais. Então, esta lucidez ela é importante para que você faça uma jornada de carreira sóbria e para que você entenda que não existe a carreira executiva e o plano B. Existe o indivíduo Carlos e o indivíduo Luciano, que eles têm a habilidade e a aptidão de passar em qualquer lugar. E é um pouco disso que eu tentei fazer. Então hoje eu estou na Campbell, assim como eu estou na minha consultoria. Eu não sou a minha consultoria. Eu tinha ambições? Eu tinha. Eu conquistei uma grande parte delas, né? As boas me fizeram sorrir e chorar e as ruins me fizeram sorrir e chorar. O meu processo de tentar me conhecer, justamente porque quando eu vou ao mundo... Eu, com 29 anos, eu estava nesse processo. Advogado, não advogado, comercial, não comercial. Eu estava maluquinho. E aí eu olhava amigos meus e falava assim, nossa, ele tem sucesso e eu ainda não tenho. E aqui que eu escutava, você está perdido? Eu lembro uma vez, meu pai é uma pessoa inteligentíssima. Eu fui fazer uma viagem uma vez, eu me coloquei em muitas viagens, querendo conhecer o mundo por meio da cultura. Aí meu pai um dia olhou para mim e falou assim, você virou turista? Então, de novo, nem sempre as pessoas vão fazer com que você cresça e se desenvolva positivamente. Esse é um desafio seu. Carreira é sobre você. Você vai interagir. Você tem que entender isso. Então, hoje eu estou na Campbell. Carlos, e o futuro? Eu não sei. Eu tenho alguns planos já traçados também. Mas, cuidado. O corpo ele é muito habilidoso. Ele deixa você esticar a corda. Mas há preço. O meu preço foi uma fadiga crônica. Adorei essa nossa conversa, a gente não explorou a nossa pauta, mas a gente foi por um caminho que eu sou apaixonado, né? De falar de mente, de falar do ser humano, de falar do interior, de falar de verdade, né? Eu acho que a gente tem acompanhado uma sociedade aí doente,
uma sociedade que vive representando para poder agradar os outros. E que bom que a gente pôde trazer essa conversa e essa tua lucidez nessa tua avaliação. Prazerzaço te conhecer, parabéns pela tua história, pela tua jornada. O convite é permanente para que você esteja aqui conosco, sempre que você deseje compartilhar com o nosso telespectador, o convite é permanente. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu? Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal aqui na Prime. Lembrando que o programa Neto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo você na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.